Após falarmos da primeira classificação, que a gente considerou aqui o posicionamento, né, do órgão, a origem, controle interno, controle externo, falamos um pouco, inclusive, ainda dentro da seara do controle externo, da seara do controle popular, a gente falou sobre isso. A gente entra agora numa segunda classificação. Mota, que segunda classificação é essa? Trata-se do controle de legalidade e do controle de mérito. Controle de legalidade e do controle de mérito, ok? Essa classificação aqui, ela está levando em consideração o aspecto controlado, né? A natureza desse controle. Então, qual é o aspecto que a gente está visualizando ali? Está ali no quadro, a gente está falando do controle de legalidade e do controle de mérito, ok? Mota, qual a diferença entre eles? Quando se fala de controle de legalidade, aqui a gente está falando da verificação da conformidade do ato com a lei. Então aqui, verificação da conformidade do ato com a lei. Cá entre nós, acho que é bem fácil da gente concluir isso, né? Controle de legalidade, estou controlando para saber se o ato é legal, ok? Então, controle de legalidade tem essa natureza. Já controle de mérito, não. Controle de mérito é o quê? É valoração, análise de conveniência e oportunidade. Aqui, uma coisa muito interessante da gente pontuar. É uma classificação simples. Controle de legalidade, análise, né, verificação da conformidade com a lei. Controle de mérito, verificação da conveniência e oportunidade do ato. É a valoração, a análise da conveniência e oportunidade. Beleza, controle de mérito. É simples. Só que isso aqui acaba remetendo a pontos que você estuda em atos administrativos, que você estuda em princípios da administração, principalmente no princípio da autotutela, que você lá no direito constitucional acaba aprendendo sobre a inafastabilidade da jurisdição, a lei não excluirá do judiciário lesão, ameaça, direitos. Já ouviu falar disso? Então, ali o princípio da inafastabilidade da jurisdição fala da possibilidade do controle judicial, por exemplo, sobre um ato administrativo ilegal. O ato tem vício, o judiciário, quando provocado, pode anulá-lo. Então, essa noção de legalidade, de mérito, ela passa também por esses institutos aqui, ó. Aqui, institutos da anulação e da revogação. Minha pergunta, já assistiu aula de princípios da administração pública? Já. Sobre a autotutela. Já assistiu aula de ato administrativo? Já. Se você já assistiu aula de ato administrativo e de princípios, você sabe o que é isso aqui. O que é anulação? A anulação é a extinção do ato. É a extinção do ato por ilegalidade. Ou seja, o ato tem vício. Lembra disso? Aqui estou recapitulando, né? Anular é extinguir o ato em razão da existência de vício. Esse ato tem ilegalidade. O ato nasceu, está viciado, mas como os atos administrativos nascem com o atributo da presunção de legitimidade, então ele vai produzindo os efeitos até que se declare a nulidade dele. Então vai lá, produzindo os efeitos. Até que num dado momento ocorre a extinção desse ato, que é identificar esse vício. Como foi identificado, vai caber o quê? A anulação. Se o intuito ali é extinguir o ato em razão do vício, caberá a chamada anulação. Quem é que pode anular esse ato administrativo? Vamos lá. A própria administração pública pode fazer? Claro que sim. A própria administração pública tem essa prerrogativa de anular o ato praticado por ela. Aqui a gente está diante do famoso princípio da autotutela. Então, quando a administração pública anula o seu ato, a gente está diante aqui do princípio da autotutela. Mas, mediante provocação, o poder judiciário também pode fazer isso. Só que aqui, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então veja,
Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário, este mediante provocação, tem essa prerrogativa de anular um ato praticado pela administração. Então, o que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando do controle de legalidade? Veja, controle de legalidade é a verificação da conformidade do ato com a lei. A pergunta é, a própria administração pública pode realizar controle de legalidade sobre o ato administrativo que ela praticou? Sim, face ao princípio da autotutela. Então a administração pratica um ato e aí ela resolve realizar controle. Não importa se ela foi provocada por alguém ou não, mas ela resolveu então realizar aquele controle sobre o ato praticado, ok? Foi provocada por alguém e teve que fazer esse controle, ou ela própria, por esponte própria, resolveu realizar esse controle. O que ela está fazendo? Autotutela administrativa, revendo os próprios atos. Se ela realiza controle de legalidade sobre o ato que praticou, seja ela provocada ou não, não importa, e verifica a existência de vício, a própria administração tem ou não tem a prerrogativa de invalidar esse ato? Tem. Aí isto dá-se o nome de quê? A anulação. Então, cabe controle de legalidade realizado pela administração pública sobre os próprios atos? Cabe. Princípio da autotutela. Legal? Rever os próprios atos. A súmula 473 do STF, súmula 473 do STF traz, inclusive, essa previsão. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais e por aí vai. Só que aqui a gente tem também o denominado controle de mérito. O que é controle de mérito? Valoração de conveniência e oportunidade. Veja, o ato nasceu. Aí o ato está lá produzindo efeitos, o ato é legal, considere que o ato seja legal. E a administração resolve rever aquele ato. A pergunta é, a administração pode realizar controle sobre o mérito de ato praticado por ela própria? Pode. E se ele entende que não é mais conveniente nem oportuno manter aquele ato no mundo jurídico, o que ela tem a prerrogativa de fazer? Revogá-lo. A revogação é a extinção por razões de conveniência e oportunidade. Ou seja, a administração entendeu que não era mais conveniente, entendeu que não era mais oportuna a manutenção desse ato no mundo jurídico, ok? Essa revogação feita pela administração pública. É a administração pública quem tem essa prerrogativa de revogar o seu ato face à autotutela. Então, olha só que curioso. A própria administração pública tem a prerrogativa de anular ou revogar os próprios atos. Isso deriva do princípio da autotutela. Então, esse princípio da autotutela aqui, vou até colocar aqui uma setinha, súmula 473 do STF. Essa súmula, isso aqui que eu escrevi vale para cá também. Eu escrevi aqui embaixo que o espacinho está melhor. Então, a administração pode anular ou revogar os próprios atos. Olha que interessante. Então, eu posso dizer, olhando para cá, eu posso dizer que a administração pública pode realizar controle de legalidade e de mérito sobre o ato praticado por ela? Pode. Olha o princípio da autotutela aqui. Agora, eu posso dizer que a administração pode realizar controle de mérito sobre o ato praticado por ela. E o judiciário? O judiciário pode realizar controle de legalidade sobre ato praticado pela administração pública? Pode. Mas uma particularidade, o judiciário necessariamente tem que ser o quê? Provocado. O judiciário atua mediante provocação. Então guarda isso. Cabe controle judicial de legalidade sobre o ato administrativo praticado pela administração pública. O judiciário tem que ser provocado. O que o judiciário não pode fazer é invadir o mérito. Por quê? Valoração de conveniência e oportunidade não vai ser feita pelo Poder Judiciário sobre ato praticado pela administração. O Judiciário pode revogar um ato administrativo praticado por ele próprio? Pode. Praticado por ele próprio? Pode. Porque o Judiciário
além de atuar tipicamente no desempenho da função jurisdicional, ele pode atipicamente desempenhar a função administrativa. Então imagina o Poder Judiciário praticando um ato administrativo. Ele está desempenhando função administrativa atípica. Se o Judiciário pratica um ato administrativo e um tempo depois resolve revogar o ato praticado por ele próprio, aquele órgão resolveu revogar o ato praticado por ele próprio, aí tá ok, aí tá beleza. Ah, mas o Judiciário não pode revogar. Ele não pode revogar ato praticado pela administração pública, porque aí ele estaria invadindo o mérito. Agora, revogar atos administrativos praticados por ele próprio, aí é diferente. Aí ele vai poder, porque ali ele está atuando, entre aspas, como administração, porque ele está revogando o ato praticado por ele próprio. Tá claro? Então, veja, a administração pode realizar controle de legalidade e de mérito sobre o ato praticado por ela própria. O Poder Judiciário, sobre os atos praticados pela administração pública, pode, quando provocado, realizar controle de legalidade. Mas o Judiciário não pode invadir o mérito. Não cabe controle judicial sobre o mérito de ato praticado pela administração pública. Não cabe controle judicial sobre o mérito de ato administrativo praticado pela administração pública. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito do ato praticado pela administração, invadir o mérito do ato praticado pela administração. Não pode, ok? Ele pode realizar controle de mérito sobre o ato praticado por ele próprio. Outro detalhe a ser observado. Você lembra, na aula de ato administrativo, se você assistiu a aula de ato, você sabe do que eu estou falando. Existe uma diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Cuidado com isso. Ato vinculado é aquele em que não há margem de liberdade para a administração. A administração só tem, no caso concreto, uma possibilidade. Agora, existe o chamado ato discricionário. Ato discricionário é aquele em que, dentro do limite legal, claro, a administração tem mais de uma possibilidade. Então ela tem, digamos, no caso concreto, a opção A, a opção B, a opção C, então ela tem mais de uma possibilidade. O ato discricionário, ele assim como o vinculado, tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que muda é a disposição dos elementos. No ato vinculado, e eu falo isso na aula de ato administrativo, o ato administrativo vinculado, nesse ato administrativo vinculado, todos os elementos são vinculados. Não há margem de liberdade em relação a nenhum dos elementos. Já no ato discricionário, competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Ainda assim, mesmo o ato sendo discricionário, competência, finalidade e forma são elementos vinculados. A margem de liberdade, a discricionariedade, está no motivo ou no objeto. Cuidado! Lembra que eu falei que não cabe controle judicial sobre o mérito de ato praticado pela administração? Pois bem, vamos imaginar que o ato administrativo seja discricionário, preste atenção. Imagine que o ato administrativo seja discricionário e esse ato tenha vício no motivo. Por exemplo, o motivo é falso, inexistente. Esse ato pode ser anulado pelo Poder Judiciário? Aí a pessoa, pô, Mota, peraí, se o ato é discricionário e o vício está no motivo, o motivo no ato discricionário é discricionário. O Judiciário não pode não, Mota. Sabe por quê? Porque ele vai estar invadindo o mérito. Errou. Cuidado. Se o ato é discricionário, a margem de liberdade está no motivo ou no objeto. Até aqui, beleza. Isso a gente já sabe. Só que tem uma coisa. Eu estou falando de vício. Vício. Mesmo quando há discricionariedade, existe uma limitação legal. Você não pode extrapolar o limite estabelecido pela lei. Sabe o que isso significa dizer? Se o ato for discricionário e ele tiver vício, ainda que esse vício esteja no motivo ou no objeto, o ato é ilegal. Então, se o judiciário é provocado a realizar controle sobre aquele ato e possivelmente invalidá-lo, o judiciário pode fazê-lo. O judiciário pode sim. O judiciário, olha aqui no meu olho, o judiciário pode sim, quando provocado, anular um ato administrativo discricionário. Nesse caso, mesmo que o vício esteja no motivo ou no objeto, é vício. É vício. Mesmo que ele esteja no motivo ou no objeto, é vício. E se é vício, comporta o quê? A anulação. Extinção de ato ilegal é anulação. Então, cabe controle judicial sobre o ato discricionário, desde que esse controle seja de quê? De legalidade. Ou seja, independentemente de que elemento esteja viciado, a competência, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto, não importa. Independentemente do elemento viciado, mesmo que seja motivo ou objeto,
que são discricionários no ato discricionário. Se o ato tem vício, o judiciário, quando provocado, pode anulá-lo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que confunde a impossibilidade do judiciário invadir o mérito de ato praticado pela administração com, erroneamente, impossibilidade do judiciário realizar controle de legalidade sobre o ato discricionário. Por favor, não pode, né? Cabe ou não cabe controle judicial sobre o ato discricionário? Cabe controle de legalidade, inclusive sobre motivo e objeto. Ou seja, se tiver viciado, o judiciário pode anular. Agora, se o ato é legal, imagine que o ato seja legal, e o motivo ou objeto, então, discricionários, não estão fora do limite legal. Podia adotar a medida A, B ou C. A administração adotou A. Aí alguém provoca o judiciário chega lá, eu quero que adote B. O judiciário não tem que querer nada. Aí, nesse caso, ele estaria invadindo o mérito. E não pode. Tá claro? Então, segunda classificação, controle de legalidade e controle de mérito. Tá aqui, ainda falamos sobre anulação e revogação. Isso aqui é necessário para que você compreenda o que é legalidade, o que é mérito, e ainda falamos da questão da discricionariedade. Fica ligado, isso aqui em prova é bem importante.